Bom, Fabiola, vamos nós. Como já são 7, 9, eu vou começando devagarinho, vou deixar gravado aqui, né? O pessoal já deve estar no clima de Natal, fim de ano. Então, eu ainda tenho uma reunião hoje, depois 8 horas. Né? Eu vou ver se eu consigo corrigir tudo até às 20 para eu participar da reunião, a última reunião de trabalho, né? Enfim, férias. Nossa, Deus. Vamos ver. Então, vai dar certo, tudo certo, né? Já já vamos descansar. Então, olá, Giane. Boa noite, tudo bem? Eu vou começar devagarinho, o pessoal vai entrando. Eu estava comentando que hoje ainda tem uma reunião depois da aula no GB. Então eu vou precisar terminar às 20 horas por conta dessa reunião. Por isso que eu fiz um simulado mais curto, né, para dar conta da gente fazer uma revisão dos sujeitos e do predicado. Primeiro eu vou falar bem rapidamente dos tipos de sujeito, para que a gente dê uma lembrada, e depois a gente vai fazendo, corrigindo os exercícios. A gente sabe que sujeito e predicado estão dentro de uma oração, ou seja, quando eu faço uma análise sintática de sujeito e predicado, eu analiso frases que contenham verbos. E aí, como localizar o sujeito e como localizar o predicado, né? A gente sabe que o predicado é toda a informação que a gente tem sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, se eu quero descobrir quem é o sujeito, a primeira coisa que eu preciso olhar é para o verbo. E aí eu até falei para vocês que o elemento mais importante de uma oração, uma análise sintática, é o verbo, porque ele nos dá várias respostas. Por meio do verbo, eu descubro quem é o sujeito. Por meio do verbo, eu descubro a sua transitividade verbal, a sua regência. Por meio do verbo, eu descubro qual é o tipo de predicado. Então, quando a gente faz o estudo de sujeito e predicado, quem vai nos dar essa pista inicialmente é o verbo, né? Eu olho para o verbo e vejo que aquele verbo está fazendo referência sobre o que ou sobre quem. Porque o sujeito é tudo aquilo cujo verbo faz menção, cujo verbo faz referência. Então a gente tem ali no primeiro exercício, né, uma oração. A caravana perdeu-se no deserto. Eu olho para o verbo, no caso aqui, perdeu-se, e eu já sei, inclusive, que o verbo, obrigatoriamente, ele precisa concordar em pessoa e número com o sujeito. Então, note que perdeu-se é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Obviamente que o meu sujeito deverá estar na terceira pessoa do singular. E aí a gente olha para o verbo e localiza. Esse verbo faz referência a quê? O que de fato perdeu-se no deserto? A resposta, a caravana. Então, quando a gente fala a caravana, a gente tem o nosso sujeito. E qual é a definição de predicado? Toda a informação que é dada para um sujeito. Então a gente tem descobrir o sujeito, tudo que sobra dele é uma informação sobre ele que a gente chama de predicado. Então a caravana é o sujeito, perdeu-se no deserto é o predicado. Então essa é a parte inicial da gente fazer uma análise sintática, né? Separar sujeito e predicado. E aí vem os tipos de sujeito, né? A gente sabe que um sujeito pode ser simples, e aí eu explico sempre junto um sujeito composto, né? Porque essas palavrinhas-chave que eu sempre falo com vocês, que a gente tem que já ter uma noção do que significa, né? Como a palavra simples e composto, que aparece aí, essas palavras aparecem várias vezes na língua portuguesa, simples relativo a um só e composto relativo a mais de um. No caso do sujeito, a gente fala apenas um núcleo e quando é composto, mais de um núcleo. E aí o que é núcleo? É a parte essencial do sujeito. Ali, por exemplo, a caravana perdeu-se no deserto, a gente identificou que a caravana é o sujeito. E aí eu tenho duas palavras, a e eu tenho caravana.
Meu próximo passo é descobrir qual é o núcleo, a essência desse sujeito. A gente sabe que entre o a e caravana, a palavra principal é caravana. E aí eu vejo que eu tenho apenas um núcleo, um sujeito explícito, né, que está ali evidente, que tem apenas um núcleo, a gente chama de sujeito simples. Então, na primeira questão, a gente tem um sujeito simples, tá? Aí a gente vai dar prosseguimento a outros tipos de sujeitos que a gente viu, né? A gente viu um sujeito que pode ser sujeito indeterminado, um sujeito que pode ser oculto e, por fim, um sujeito inexistente. Ou ainda oração sem sujeito, depende da gramática que você está estudando, né? Alguns gramáticos chamam de sujeito inexistente, outros chamam de oração sem sujeito. Assim como sujeito oculto, né? A gente tem gramáticos que chamam de sujeito oculto. A gente tem gramáticos que chamam de sujeito elíptico. Ou ainda a gente tem gramáticos que chamam de sujeito desinencial. Desinencial. E aí o sujeito indeterminado, a gente tem dois tipos, né? Duas maneiras de identificar esse sujeito indeterminado. Primeiro, quando o meu verbo estiver na terceira pessoa, verbos na terceira pessoa do plural, claro que vale a gente gravar que é quando eu tenho uma oração e esse verbo na terceira pessoa do plural, ele não está ali determinado. Eu não sei de quem está falando realmente. Não há, pelo contexto, a possibilidade de eu descobrir de quem está falando. Então, todo verbo na terceira pessoa, quando ele é realmente indeterminado, a gente vai nomear esse sujeito de sujeito indeterminado. Então, por exemplo, encontraram uma mala no carro. Note, encontraram é um verbo na terceira pessoa do plural. Quem encontraram, né? Aí você pode correr o risco de chamar eles. Eles encontraram. Mas nesse caso eu não vou dizer que eles encontraram. Eu vou dizer que eu não sei quem encontrou, porque verbos na terceira pessoa, quando não estão definidos e determinados, sujeito indeterminado, tá? Agora, cuidado com o sujeito oculto, para você não confundir, porque o sujeito oculto ele também não está explícito, mas o verbo te mostra sobre quem está falando, sobre o que está falando. Eu digo, encontrei a mala. Quem? Eu. Não escrevi, sujeito oculto. Encontraste a mala. Quem? Tu. Não está escrito, mas eu sei que é tu. Sujeito oculto. A gente tem encontrou a mala. Quem? Ele. Ele encontrou a mala, mas eu não disse. Sujeito oculto. Encontrastes a mala. Quem? Vós. Não está escrito. Sujeito oculto. Mas a partir do momento que eu passo para a terceira pessoa do plural, encontraram a mala. Quem? Você não vai dizer que são eles. Você vai dizer sujeito indeterminado. Eu não sei quem é esse sujeito. Então isso é muito pegadinha de concurso público, tá? Essa confusão que as pessoas fazem entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Porque o sujeito indeterminado, ele trabalha com a terceira pessoa do plural. Encontraram, viram, falaram. Mas a partir do momento que eu falo assim, falou de você ontem na festa, sujeito oculto. Ele falou ou ela falou. Mas se eu te digo, falaram de você na festa, sujeito indeterminado. Não confundir. Além desse tipo de sujeito indeterminado, a gente ainda tem a questão do ser. Lembra que o ser pode ser índice de indeterminação do sujeito. Quando esse ser vai ser índice de indeterminação do sujeito? Quando houver um obstáculo próximo a esse ser. Esse obstáculo que eu falo é uma preposição. Então, eu vou colocar dois exemplos aqui para que a gente perceba isso. Eu digo assim, necessita-se de ajudantes. Tem um Czinho aqui. Quando eu faço
quando eu estou fazendo uma questão que é de sujeito, ou seja, isso é uma questão de sujeito, quando aparecer o ser, vocês têm que ligar o alerta para duas coisas. Primeiro, esse ser ele pode ser o índice de indeterminação do sujeito, como eu coloquei ali. Ou este ser ainda pode ser partícula apassivadora. E aí, como é que você vai saber que é uma partícula apassivadora? Não, sem preposição. Então, quando eu estou fazendo aí uma questão de sujeito, apareceu o ser, a maneira que eu tenho mais fácil de descobrir se é sujeito indeterminado ou se é outro tipo de sujeito é saber que esse ser pode ser índice de indeterminação do sujeito, como nesse exemplo que eu coloquei, necessita-se de ajudante. Vocês estão percebendo que logo depois eu tenho um de ali? Isso é uma preposição. Então eu sei que isso aqui é uma oração que o sujeito não está determinado. Eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Agora, se eu falo para vocês assim, doam-se gatos. Olha agora, doam-se gatos. Esse ser que vocês estão vendo ali, ele não pode ser índice de indeterminação do sujeito. Por que esse ser não pode ser? Porque você vai ver que ele não tem um obstáculo, não tem uma preposição. Além disso, dá para inverter a frase. Gatos são doados. E aí, quando isso acontece, eu tenho uma partícula passivadora. Lembrando que partícula passivadora tem o que como complemento? Partícula passivadora sempre vai ter um sujeito como complemento. Então, isso aqui é um sujeito. E que tipo de sujeito é esse? Gatos. Gatos são núcleos apenas, né? Então, é um sujeito simples. Note que na de baixo eu tenho sujeito. Na de cima eu não tenho sujeito explícito. Então, quando aparecer um ser numa questão que é de sujeito, você saiba que pode ser ou índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado, ou outro tipo de sujeito. Que outro tipo de sujeito eu estou falando? Simples ou composto. Por exemplo, ali está assim, doam-se gatos. Sujeito simples. Mas eu poderia falar doam-se gatos e cachorros. Agora eu tenho um sujeito composto, tá? Então, quando a gente tem a partícula passivadora, a gente tem que analisar que tipo de sujeito é esse. Agora, o sujeito oculto, eu já expliquei para vocês, são todos os verbos sozinhos, ou seja, ele não está acompanhado de um sujeito explícito, mas por ele, pelo verbo, você sabe de quem está falando. Lembrando que o único verbo que não vai poder ter sujeito oculto é o verbo na terceira pessoa do plural. Porque terceira pessoa do plural, esse verbo vai ser indeterminado. Melhor, esse sujeito vai ser indeterminado, tá? Agora, e o sujeito inexistente? A gente tem alguns sujeitos inexistentes, né? Primeiro, tudo que diga respeito a um fenômeno da natureza, um fenômeno natural, é uma oração sem sujeito. Fenômenos da natureza não tem sujeito, tá? Lembrando que quando eu falo de fenômenos da natureza, uma pegadinha que eu vejo em concurso também é colocar as estações do ano. Entende? Então, quando a gente faz menção, assim, qualquer tipo de fenômeno da natureza, aquela oração não tem sujeito. Então, choveu muito ontem, ventou muito ontem, esquentou muito ontem. Qualquer frase que dê essa noção de um fenômeno natural, você vai dizer que essa frase, essa oração, ela é sem sujeito. É uma frase com sujeito inexistente. Vale lembrar o verbo ser. Quando ele fala de horas, são 2 horas. Quando ele fala de distância também, são 15 quilômetros. Não tem sujeito. O verbo fazer, vou colocar aqui o verbo fazer, lembrando que é o verbo fazer somente quando se referir a tempo passado. Então, faz 15 anos, faz 10 anos, ou fez 15 anos, ou vai fazer 15 anos. Note que quando a gente usa o verbo fazer com referência ao passado, duas coisas importantes. Ele não tem plural, tá? É sempre no singular. Eu posso dizer faz um ano como faz 15 anos, é a mesma coisa. E as duas orações não têm sujeito.
E aí eu já emendo e falo de um verbo que eu falo que é muito importante vocês estudarem, que é o verbo haver. E aí você tem que saber que o haver, ele pode significar existir, acontecer e fazer. Esse fazer é o mesmo que eu falei ali em cima. É um fazer de tempo passado. Então, o verbo fazer, fazendo referência a tempo passado, ele não tem sujeito. E aí eu até fico repetindo muito. Verbo haver não tem plural, verbo haver não tem sujeito. Houve muitos acidentes. Nada de dizer houveram muitos acidentes. Houve muitos acidentes. Por ação sem sujeito, tá? Agora, se eu digo ocorreram muitos acidentes. O que ocorreram? Muitos acidentes. Sujeito simples, tá? O verbo haver tem essa coisa aí de não ter sujeito e de não ter plural. Mas existir e acontecer tem sim, tá? O fazer, no sentido de tempo passado, ele também não tem sujeito e também não tem plural. Então aqui a gente tem outras frases. Olha aqui, anoitecia. Anoitecia silenciosamente. Opa, fenômeno da natureza, para tudo. Fenômeno da natureza, o que eu falei para vocês? Não tem sujeito. Então, a gente vai colocar aqui como oração sem sujeito. Marília e sua irmã preferiam os livros complicados. Olha para o verbo, preferiam. Esse verbo está fazendo referência a quê? Ou melhor, a quem? A Marília e a sua irmã. Marília e sua irmã vai ser o sujeito. Quantos núcleos desse sujeito que está explícito? Marília, 1 núcleo. Irmã, 2 núcleos. Sujeito composto, mais de 1 núcleo. Ok? Embaixo, acabou de dizer isto e saiu. Acabou é o verbo. Quem acabou de dizer isso? Tá vendo que não está explícito na frase? E eu tenho outro verbo, saiu. Se eu tenho 2 verbos, quantos sujeitos eu tenho? 2. Porque eu tenho 2 orações. A primeira, acabou. Quem acabou de dizer isso? Ele ou ela. Os verbos, quando me indicam quem fez algo, ou quem falou algo, quem disse algo, no caso dessa aqui, é um sujeito oculto. Eu não escrevi. Todos os verbos em todas as pessoas vão ser sujeito oculto, menos a terceira pessoa do plural. Se eu colocasse aqui, acabaram de dizer isto e saíram. Quem? Não sei. Sujeito indeterminado. Mas como eu disse, acabou de dizer isso e saiu, é o verbo na terceira pessoa, eu vou imaginar que é ele ou ela, ou alguma pessoa. Sujeito oculto. Então você veja que eu mudando a pessoa, eu posso mudar o sujeito. Ali está na terceira pessoa do singular, sujeito oculto. Se eu passo para a terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Olha de baixo. Roubaram o estaleiro inteiro nesta madrugada. Quem roubaram? Não está falando. Ah, eu vou dizer que é oculto porque eu vou imaginar que são eles? Não. Como eu disse agora acima para vocês, o único verbo quando está sozinho na terceira pessoa do plural, ele só pode ser sujeito indeterminado. Eu não sei de quem está falando. Agora, se eu colocasse roubou o estaleiro inteiro, seria sujeito oculto. Se eu colocasse roubei, oculto. Se eu colocasse roubamos, oculto. Todos os verbos que estão sozinhos, não estão definidos ali o sujeito, de todas as pessoas, sujeito oculto, menos a terceira pessoa do plural, tá bom? Vamos olhar embaixo. A mulher e as filhas aceitaram a proposta. Note que aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, aceitaram. Mas eu sei de quem está falando. Quem aceitaram, né? A mulher e as filhas. A mulher e as filhas, eu tenho um sujeito explícito. Vamos achar os núcleos. Primeiro núcleo, mulher. Segundo núcleo, filhas. 2 núcleos. Mais de um núcleo, sujeito composto. Agora, gente, se eu tirar a mulher e as filhas, tira. Imagine que a frase só fosse aceitaram a proposta.
Note que agora eu não sei de quem está falando. Verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Tá vendo como que acrescentando ali a mulher e as filhas, sujeitos é composto. Tirando a mulher e as filhas, não sei de quem está falando, sujeito indeterminado. Tá bom? Se eu só coloco aceitou a proposta, sujeito oculto. Tá? Então tem que ficar ligado nessa questão das pessoas dos verbos. Todas as pessoas, sujeito oculto, menos a terceira pessoa do plural. Dá uma olhadinha na sétima. Queremos compreender bem a lição. É o verbo que vai te dizer quem é o sujeito. Queremos quem? Nós. Está escrito? Não. Então, sujeito oculto. Se eu colocasse quiseram compreender bem a lição, quiseram, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Estou repetindo toda hora para gravar que a terceira pessoa do plural é a única que o sujeito indeterminado. Choveu, fenômeno da natureza, para tudo. Viu o fenômeno da natureza, eu tenho que saber que não tem sujeito. Essa oração é um sujeito inexistente. Deu uma série de conselhos aos seus homens. Note, quem deu uma série de conselhos aos homens? Quem deu? Não está escrito. Não está escrito. Não está evidente. Mas eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular. Eu vou imaginar que é ele, que é ela, que é alguém. Então, esse sujeito não foi dito. É um sujeito oculto. Mas, se eu colocasse deram uma série de conselhos, o sujeito passaria a ser indeterminado. Então, estão percebendo isso? Décima. Estudarei bastante para a prova. Quem estudarei? É o verbo que eu vou perguntar para saber o sujeito. Eu estudarei. Eu estudarei, mas o eu não está escrito, sujeito oculto. Agora, e se o eu estivesse escrito? Se o eu estivesse escrito ali, gente, eu estudarei bastante. Quem estudarei? O eu, ele está lá na frase. O sujeito seria simples, tá? Porque tem gente que acha que é oculto também. Quando aparece assim, ele fez o bolo, ou eu saí, aí quem saiu, aí a pessoa acha que é oculto. Não. Quando ele está ali explícito, ele não é oculto. Ali é o sujeito simples. Quando eu tiro, saí. Aí sim ele é oculto, tá? Aqui embaixo. Admitiu-se o erro. Falei para vocês que apareceu o C é perigoso. A de baixo também tem o C. Olha aqui. Chegou-se a uma triste conclusão. Deixa eu ver se tem mais. Lá na última. Trata-se de uma interpretação. Olha, eu tenho 3 frases com C aqui. E quando eu estudo o sujeito e aparece o C, eu sei que pode ser 2 coisas. Índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora. Vamos olhar aqui. Como é que eu sei? Admitiu-se o erro. Não tem preposição depois. O erro foi admitido. Se não tem preposição, esse C é partícula passivadora. Toda partícula passivadora tem o que como complemento? Sujeito. O erro é o sujeito. Sujeito simples, porque tem um núcleo só. Vamos olhar de baixo. Chegou-se a uma triste conclusão. Olha esse A aqui. Para tudo. E esse A? Esse A é uma preposição. Se eu tenho uma preposição como obstáculo, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Então, esse sujeito ele é indeterminado. Vamos para a última. Trata-se de uma interpretação da lei. Opa, tem o C. Partícula ou índice? Tem preposição aqui o D, gente. Se eu tenho D aqui, eu sei que é índice de indeterminação do sujeito. Então, sujeito indeterminado, tá? Então, guarda essa informação. Tá estudando sujeito, apareceu o C? Sem preposição. Partícula passivadora. Partícula passivadora tem sujeito. Apareceu a preposição. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. A letra C. Faz 3 meses da volta do Miguel. Faz 3 meses. Olha o verbo fazer, gente. Verbo fazer, quando se refere a tempo passado. Não tem sujeito. Oração sem sujeito. Choveram pedras nesta briga terrível. Para tudo e presta atenção. Ai, William, choveram. Fenômeno da natureza. Não, não, não.
Aqui, o verbo chover, ele não está como fenômeno da natureza. Ele está sendo usado metaforicamente. O que choveram? Pedras. Eu estou me referindo, gente, a pedras. Então, pedras vai ser o sujeito. Sujeito simples, tá? Então, assim, só é um sujeito inexistente quando o fenômeno da natureza o verbo de fenômeno da natureza estiver no seu sentido literal, gente. Chover de chuva, ventar de vento, trovejar de trovão. Agora, choveram pedras. Eu não estou falando de chover de chuva. Não é fenômeno da natureza. Tem que prestar atenção nisso também no concurso. Olha de baixo. Ventava todos os dias. Opa, ventava, vento, fenômeno natural, não tem sujeito. Aí aqui sim eu vou colocar sujeito inexistente. Oração sem sujeito, né? Derrubaram mais um governo na América Central. Derrubaram. Terceira pessoa do plural. Sabe de quem está falando? Olha aí, procura na frase. Não. Então, sujeito indeterminado. Tim Maia e sua banda não compareceram ao espetáculo. Quem não compareceram? Pergunta-se para o verbo para saber quem é o sujeito. Tim Maia e a sua banda. Estou falando de Tim Maia e a sua banda. Eu tenho aqui um sujeito. Quantos núcleos? Primeiro núcleo, Tim Maia. E o segundo núcleo, banda. Eu tenho aqui mais de um núcleo. Então, é um sujeito composto. Tá bom? Não voltarão mais para o Brasil meu irmão e sua esposa. Quem não voltarão? Sempre perguntando para o verbo para identificar o sujeito. Meu irmão e sua esposa. Note que aqui eu inverti, coloquei o sujeito lá no final. Porque algumas pessoas não conseguem vislumbrar o sujeito no final. Acho que ele tem que estar sempre antes do verbo. Não, não, não. Você tem que ver o verbo está falando de quem? Está falando do meu irmão, da sua esposa. Quais são os núcleos? Primeiro, né? O primeiro núcleo que a gente tem é irmão. E o segundo núcleo, esposa. 2 núcleos. Sujeito, composto. E o último eu já falei, tem preposição aqui indeterminado, né? E essa era a parte sobre o sujeito que a gente tinha que ver. Vocês têm alguma pergunta sobre o sujeito, gente? Alguma pergunta sobre o sujeito? Ah, que bom! Agora é a parte do predicado, né? Bom, antes da gente entrar na questão do predicado, eu falei agora no começo da aula como você localiza o predicado, né? Primeiro, localiza o sujeito. Tudo que sobra do sujeito é o predicado. Esse é o primeiro passo. Então, aqui na primeira frase, João adora doces. Quem adora doces? João. Eu sei que João vai ser o quê? O sujeito. O que sobrou desse sujeito? Adora doces. Adora doces é o predicado. Vamos achar primeiro todos os predicados. Embaixo, Pedro é inteligente. Quem é inteligente? Pedro. Então, Pedro é o sujeito. Tudo que sobra do sujeito, vamos colocar aqui, é inteligente, é o predicado. João acha Pedro inteligente. Quem acha? João acha. João é o sujeito. Tudo que sobra do sujeito, predicado. Maria comprou um carro novo. Quem comprou? Pergunta para o verbo para saber quem é. Maria comprou. Maria é o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. Então, eu vou fazer isso com todos, gente. Está triste, né? O dia está triste. O que está? O dia que está triste. Então, o dia é o sujeito. O que sobrou? Está triste hoje é o predicado. Então, nós já aprendemos aí a localizar o predicado. Agora eu vou relembrar com vocês quais são os tipos de predicado. Bom, um predicado pode ser verbal, um predicado pode ser nominal e um predicado pode ser verbo nominal, tá? Primeiro, o que é um predicado verbo nominal? Um predicado verbo nominal é aqueles predicado que vai estar sempre com um verbo significativo e que seja transitivo. Então, veja aqui que eu vou colocar verbos transitivos,
Então, quando eu tenho uma frase em que o núcleo, a essência desse predicado seja um verbo transitivo, mas é muito importante considerar que é um verbo sem predicativo. Para quem não lembra o que é predicativo, predicativo é uma qualidade do sujeito ou do objeto, tá? Ele tem o papel, na verdade, de adjetivo. Adjetivo, ele assume o nome de predicativo na oração. Então, assim, para ser um predicado verbal, tem que ser uma frase que tem um verbo transitivo. Pode ser direto, pode ser indireto, ou pode ser intransitivo. Eu vou colocar aqui transitivos e intransitivos. Mas não pode ter predicado, não pode ter qualidade nem do sujeito nem do objeto. Já o predicado nominal, ele vai ser aquele que tem verbo de ligação. Se tiver um verbo de ligação, gente, e aí é um verbo de ligação genuíno. O que é um verbo de ligação genuíno? São verbos que não têm significado, verbos que não têm sentido. Ele realmente só serve para ligar. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar, viver. Esses são verbos de ligação genuínos. Esses verbos de ligação, claro que para ser verbo de ligação, gente, eles têm que estar junto com o predicativo. Então, eu vou colocar aqui, com predicativo. E esse predicativo tem que ser predicativo do sujeito, qualidade do sujeito. Então, uma oração que tem um verbo de ligação e uma qualidade do sujeito, a gente vai chamar esse predicativo de predicado nominal. E o predicado, o verbo nominal? Bom, ele é um predicado sem verbo de ligação. Não pode ter verbo de ligação. Mas ele vai ter com, deixa eu colocar aqui, com predicativo, com qualidades. E aí pode ser do sujeito ou do objeto. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só. Fiz o bolo. Fiz o quê? O bolo. Fazer é um verbo que precisa de complemento. Verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, predicado verbal. Porque não tem qualidade ali, né? Esse verbo transitivo direto. Qual que é o núcleo? Qual a parte principal? É o verbo. Então, no predicado verbal, o núcleo é o verbo. Pronto, tá? Agora, eu estou cansado. Vamos lá, eu estou cansado. Estou. Isso aqui é um verbo de ligação. Como é que eu sei, William? Primeiro, eu tenho um sujeito e eu tenho cansado, que é uma informação, uma característica, uma qualidade desse sujeito. O verbo de ligação só serve para isso, gente, para ligar o sujeito à sua característica. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. Então, eu vou dizer que esse predicado ele é nominal. Qual é o núcleo do predicado nominal? Então, o núcleo do predicado nominal, núcleo, é o nome. Ou seja, o predicativo, que é o adjetivo, é o nome, né? Então, aqui, gente, eu estou cansado. Qual é o núcleo desse predicado? Cansado. Claro que no predicado verbal é o verbo que é o núcleo. Predicado nominal é o nome que é o núcleo. E que nome é esse? Predicativo. O predicativo é o núcleo, tá? Agora, eu trabalho feliz. Olha o verbo, gente. Trabalho. Trabalho é um verbo intransitivo. É um verbo que tem significado pleno. Todo mundo sabe o que é trabalhar.
Você não precisa de complemento para entender o que é trabalhar. Eu trabalho. Acabou, você entendeu. É um verbo intransitivo. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho também o feliz. Feliz é uma qualidade, é um adjetivo, né? Que eu não chamo de adjetivo na oração, eu chamo de predicativo. É um predicativo do sujeito ali. Então, frases que tenham verbos transitivos ou intransitivos, tá? Só não pode ser de ligação. E tem predicativo, eu chamo de predicado, verbo, nominal. E aí, quando eu tenho um predicado, verbo, nominal, qual é o núcleo? Gente, verbo nominal, então eu tenho dois núcleos, né? Núcleos são... Os núcleos são verbos, verbo e predicativo. Predicativo. Então, ali trabalho é o núcleo e feliz é o núcleo, tá? Vamos olhar as frasezinhas que eu coloquei. Ele adora doces. Aqui eu preciso saber classificar o verbo. Ele adora o quê? Adora algo. É um verbo que precisa de complemento. É um verbo transitivo direto. Não tem preposição, né? Verbos transitivos diretos. Tem predicativo? Tem qualidade? Não, não tem. Então, eu vou dizer que esse predicado, ele é um predicado verbal. Tá? Embaixo. Pedro é inteligente. O é o verbo ser. E o verbo ser, ele é um verbo de ligação. E para comprovar isso, verbo de ligação, sujeito sendo ligado à sua qualidade, inteligente. Então, eu tenho ali verbo de ligação. Então, eu sei que esse predicado, ele é um predicado nominal. Qual que é o núcleo desse predicado? Sempre o nome, inteligente. Lá em cima eu marquei o adora, tá vendo? No predicado verbal é o verbo, adora é o núcleo. E no predicado nominal, o nome é o núcleo. Vamos para de baixo. João acha Pedro inteligente. João acha algo. Quem acha, acha algo. É um verbo que precisa de complemento. Verbo transitivo. Agora, esse verbo transitivo, nessa oração, tem alguma qualidade? Tem predicativo? Tem. Olha lá o inteligente. Ele acha alguém. Pedro. Pedro é o objeto direto, né, gente? E inteligente é uma qualidade do Pedro. E aí, qualidade, eu chamo de predicativo. É um predicativo do Pedro. É um predicativo do objeto. Lembrando que predicado verbal não pode ter predicativo. Quem pode ter predicativo? Ou o nominal ou o verbo nominal. Nesse caso aqui, a gente não viu que o verbo é transitivo? Então, é um predicado, verbo nominal. Embaixo, Maria comprou um carro novo. Comprou algo. Comprar é um verbo que precisa de complemento. É um verbo transitivo direto. Um carro é o objeto direto. Agora, tem predicativo? Lembrando que predicativo é qualidade. Qualidade do sujeito ou do objeto. Tem, gente. Olha ali o novo. Novo é uma qualidade do carro. Se tiver predicativo, não pode ser verbal. Agora, é nominal ou é verbo nominal? Basta olhar o verbo. O verbo não é de ligação, então não pode ser nominal. É um verbo transitivo. Então, ele é verbo nominal. E aí, qual o núcleo? O núcleo é o objeto, um carro, e o predicativo novo. E lá em cima, Pedro inteligente, né? João acha Pedro inteligente. Eu já marquei o inteligente, que é o predicativo, que é o núcleo. Pedro também é o núcleo. Desculpa, falei N. Deixa eu desmarcar aqui. Não é o objeto que é o núcleo. Se é verbo nominal, qual que é o núcleo? O verbo e o nome. O nome é o predicativo. Maria comprou um carro. Predicado verbo, comprou. Nominal, novo. Tá? O dia está triste hoje. Está. Está, verbo de ligação. Está ligando o sujeito dia à sua característica. Triste.
Se tem verbo de ligação, o predicado ele é nominal. Foi? Número 4. Assinale a única alternativa que apresenta o predicado verbo nominal. Olha só. Um verbo transitivo ou intransitivo mais um predicativo. O show foi emocionante. Foi é do verbo ser, que é de ligação. Então, eu tenho o verbo foi, que é o verbo ser, ligando o sujeito à sua qualidade. O primeiro, ele é um predicado nominal. O segundo, Gustavo gosta de pipoca. Gosta de alguma coisa? Precisa de complemento, com preposição. Verbo transitivo indireto. Claro que de pipoca é o objeto direto, não é isso? Tem predicativo? Não, não tem qualidade nenhuma, então não pode ser nominal, não. É apenas predicado verbal. Aqui, Fernanda chegou cansada. Chegou. Verbo chegar, ela chegou. Eu entendi. É um verbo intransitivo. Mas, logo depois eu tenho cansada. Cansada é uma qualidade atribuída a Fernanda. É um predicativo. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo com um predicativo. É um predicado, verbo nominal. A outra, Mônica é muito comunicativa. Bom, eu tenho que é do verbo ser, verbo de ligação. Mônica é o sujeito sendo ligado à sua característica. Qual é a característica dela? Comunicativa. Então, se é de ligação, predicado nominal. Ok? Trovejou muito. Trovejou. Verbo intransitivo, ele tem um sentido, dá para entender. Tem característica? Tem predicativo? Não. Se não tem predicativo, nunca vai ser nominal. É apenas predicado verbal. Tá? Para ser nominal, tem que ter qualidade, gente. Tem que ter predicativo, tá? Bom, acho que corrigi tudo, né? Gente, tem alguma pergunta? Demos conta de corrigir sujeito. Não é uma matéria difícil, é uma matéria que exige treino, né? Treinar bastante. Pode falar, Fabiola. Eu tô gravando para o pessoal que não... e eu continuei dando. Quando vocês caíram, eu continuei falando, porque essa aula eu vou colocar lá para quem não assistiu também, para o pessoal que não conseguiu entrar. E aí eu vou disponibilizar, tá bom? Alguma pergunta? Então tá bom. Eu quero, gente, aproveitar e agradecer vocês, tá? Desejar um Feliz Natal, tudo de bom. Obrigado pelo carinho de sempre, por estar me acompanhando. O que eu decidi para o ano que vem, né? Janeiro eu realmente vou tirar férias. Eu ia voltar em janeiro, mas como a maioria de nós somos professores e todo mundo vai estar em férias, né? Você vê que a aula de hoje, por exemplo, quase ninguém apareceu. O pessoal já está em clima de recesso. Eu não vou trabalhar em janeiro, então assim, não precisa depositar janeiro. Janeiro todos nós vamos sair em férias e em fevereiro a gente volta à nossa vida de estudo, de trabalho, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês. Amém. Tá bom? Abraço. Isso. Abraço. Outro.